O TV Elas por Elas é o espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. O que me foi pedido para um bate-papo, né? Uma aula, foi a questão dos desafios em relação à nossa profissão, que é majoritariamente formada por mulheres. Nós somos 83% entre as professoras. E somos um pouco menos do que isto entre as trabalhadoras em educação, englobando os outros segmentos que fazem parte desta enorme categoria chamada trabalhadores em educação. A maior parte é o magistério, somos nós, professoras, mas nós temos também as merendeiras, temos as chefes de secretaria ou secretárias, temos porteiros, temos auxiliares, que a gente chama de assistentes administrativos educacionais ou funcionários e funcionárias da educação. É uma categoria tão feminina, né? E ainda com tantas dificuldades de afirmação desse local que é nosso. Primeiro porque a educação, como diz Paulo Freire, é um importante vetor da transformação social. É através dela que a gente transforma as pessoas, que a gente problematiza, que a gente critica, e essa consciência crítica, ela é muito importante para a gente discutir a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo a nossa categoria sendo majoritariamente feminina, os postos de comando ainda são majoritariamente masculinos. Secretários de educação, reitores, diretores de escola. Nossa presença é muito forte na base, na sala de aula, na merenda, na secretaria, mas a gente reivindica estar presente nesse espaço com toda a nossa força, porque somos a maioria da categoria e porque isso também traz à tona um grau de dificuldade que nós, mulheres professoras, exercemos ou sofremos nos nossos locais de trabalho e lutamos para superar. Eu vou citar alguns desses aspectos, né, da nossa luta. Primeiro, a licença maternidade. Nos concursos públicos, não há essa discriminação, nem salarial e nem para ingresso. Na rede privada, ainda há quem não queira mulher trabalhadora por conta da licença maternidade. O próprio atual desgoverno, né, ex-presidente, já disse isso, a mulher tem que ganhar menos, porque ela tira licença maternidade. Essa licença já foi de 2 meses, depois passou para 3, hoje é de 6. Países mais avançados consideram a licença maternidade um espaço importantíssimo para o exercício da maternagem, mas também de divisão das tarefas com os pais. Pais também hoje têm licença paternidade, menor do que a nossa, né? Mas ter essa licença maternidade nos coloca em um lugar de direito. Nós não estamos abandonando nossa sala de aula. Nós estamos nos licenciando temporariamente para cuidar da cria, né, nos primeiros meses, sobretudo para aquelas mulheres que optam por amamentar. O aleitamento hoje é tido como um direito da mulher e da criança, porque ele traz também muitos benefícios para a saúde e para os vínculos afetivos que se criam a partir daí. Então, é uma luta nossa, a licença maternidade. Mas nós também, mulheres, professoras e trabalhadoras em educação, encontramos a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada, às vezes, como um fator na nossa realidade. Por quê? Os salários de professoras são muito baixos ainda, mesmo com o advento do piso salarial profissional. Então, as professoras, elas têm 2 vínculos. Nós podemos ter 2 vínculos públicos, inclusive.
Somos uma das poucas categorias que pode ter 2 vínculos públicos. E para complementação de renda, muitas vezes a gente é professora da rede estadual e da rede municipal, ou de 2 redes municipais, ou de uma rede pública e de uma rede privada. Isso traz o acúmulo de jornada profissional que se junta à realidade de vida de várias mulheres, que é a jornada doméstica de trabalho, dos filhos, da casa, das tarefas cotidianas. E para nós, professoras, essa jornada não se esgota na escola. Nós temos e devemos ter uma parcela da carga horária destinada para o que a gente chama de atividades pedagógicas, que é a preparação de aulas, a correção de provas, uma pesquisa, uma troca de experiências com outros colegas no ambiente escolar. Mas isso às vezes não ocorre. Então, aquela cena antiga de levar trabalho para corrigir em casa, ela ainda é realidade. Uma pesquisa, um aperfeiçoamento, um curso de aprofundamento ainda é feito em casa. Então, as mulheres educadoras, trabalhadoras em educação, ainda precisam avançar muito. A nossa luta não para. Para que a escola seja um ambiente saudável, para que a escola seja um ambiente de respeito aos direitos, para que a escola seja um ambiente de afirmação e de construção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a tarefa de uma professora que quer ser uma educadora, quanto a maioria de nós se afirma dessa natureza, com essa perspectiva, é uma tarefa muito importante para nós mulheres. É uma tarefa que pode elevar a nossa luta a uma condição de estruturar a sociedade. A luta por direito de nós mulheres, que o feminismo traz e que esse projeto Elas por Elas revela de uma forma tão pedagógica, né? De uma forma tão estratégica, precisa passar, inegavelmente, pela transformação da sociedade. Então, uma mulher professora que tem na sua formação também essa característica, né, de lutar por seus direitos de mulher e de colocar a educação em movimento para que a gente tenha direitos assegurados, é uma mulher que precisa de respeito também no seu ambiente de trabalho. A gente não pode conviver em um ambiente de trabalho tóxico, em um ambiente de trabalho de violência que ainda existe, em um ambiente de trabalho de machismo. Então, como os homens são os comandantes, né, teoricamente, né, são os ministros da educação, são os secretários da educação, são os diretores da educação, a gente tem que começar a contestar isso também. Esse é um espaço que nós queremos. Os conselhos de educação também não são paritários, né? Não segue essa regra que a gente já pratica no PT. Então, a tarefa de uma mulher professora, de uma mulher educadora, ela ainda sofre tudo que as outras mulheres sofrem em seus ambientes de trabalho. Nós temos um diferencial que eu espero que a gente exercite, melhore, aperfeiçoe e de forma organizada, de forma estratégica, lute por ele, que é usar a escola, fazer da escola não um aparelho reprodutor, não um aparelho que mantém esse status quo de uma sociedade machista, de uma sociedade homofóbica, de uma sociedade racista, não. Que tudo isso nos atinge duplamente quando somos mulheres. Mas que a escola também, através dessa ação, considerando e conhecendo a rotina de uma professora, considerando e conhecendo a rotina de vida de uma educadora, a escola possa ser esse local de transformações. A pandemia do coronavírus nos mostrou isso de uma maneira muito relevante e muito cruel, porque nós ficamos em casa dando aulas remotas. Foi importante. Por mais, às vezes, até espontâneo que isso tenha sido, foi importante porque nós mantivemos o vínculo com os nossos estudantes. Para muitos estudantes da escola pública, a escola é o único equipamento cultural.
mantivemos o vínculo, mas o adoecimento mental que atingiu as professoras foi imenso. Primeiro, porque era um equipamento que nós não estávamos acostumadas a lidar com tanta frequência. Lidamos com isto, ou lidávamos com isto de forma mais esporádica, né? Passou a ser um equipamento cotidiano. E se somando a isto, a atenção que tivemos também que dar a nossos filhos, que estavam em aula remota também nas suas escolas, as tarefas domésticas que com a nossa presença em casa recaem sempre em cima da gente. Quando a gente está fora de casa, alguém vai na feira, alguém faz um café, alguém varre uma casa, mas quando a gente está em casa, esse alguém desaparece e termina recaindo sobre a mulher, mesmo que ela trabalhe fora, né? Como a gente costuma dizer. Então, eu acho, minhas amigas, minhas companheiras, que a nossa experiência de educadoras, de professoras, ela pode contribuir muito. Primeiro, pela luta por mais direitos. E eu foco na licença maternidade, na igualdade de salários, na igualdade na gestão das escolas, que é uma luta que está sendo feita ainda, na paridade, na ocupação desses cargos de comando da educação. Ela pode ser uma experiência muito importante para esse projeto Elas por Elas. Olhando para nós, que somos uma categoria majoritariamente feminina, e nós olhando para vocês, nós professoras, nós educadoras, porque nós também somos mulheres, né? Nós também lidamos com a vida de trabalhadoras que chegam da escola de noite, cansadas, depois de uma jornada de trabalho, e querem uma professora que as acolha. As adolescentes, com todas as suas dúvidas, com todo aquele momento de ebulição, a juventude, as meninas jovens e as crianças. As crianças que não devem nos enxergar como uma segunda mãe. Nós não somos mãe nem tia. Somos trabalhadoras, professoras, mas que temos que transmitir afeto, temos que transmitir paixão, temos que dar acolhimento. Então, é uma profissão muito feminina, embora a escola não seja feminina, embora a educação não seja ainda feminista, mas é uma profissão que tem muito que aprender com todas as mulheres, com as mulheres todas de todo mundo, e é uma profissão também que tem muito que ensinar. E aí termino recorrendo a esse pensamento freiriano. Nós, mulheres de educação, precisamos muito aprender com as dores, com as delícias, com as experiências de todas as outras mulheres, mas também temos muito o que ensinar. E quem ensina aprende, e quem aprende ensina. Que a nossa lida, como somos majoritariamente mulheres nesta categoria, a nossa lida é uma lida que precisa intervir de forma mais estruturante na transformação da sociedade. Não desanimemos. Sigamos firmes e fortes, fazendo da escola esse lugar de construção coletiva e de transformação da sociedade. Bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Lívia Fraga Vieira, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG, e hoje nós vamos falar sobre a educação, o atendimento em creches e pré-escolas no Brasil, quais são essas características e as bases legais desse atendimento no Brasil hoje. Antes disso, é importante a gente levar em conta que hoje, né, a socialização da criança pequena, dos bebês e das crianças pequenas, assume formas novas, principalmente com o uso socialmente generalizado de instituições coletivas de cuidado e educação exteriores à família. Esta educação, então, ela passa nas últimas décadas, ela passa do domínio exclusivo e privado da família para o domínio público, compatíveis com uma atenção maior ou menor dada, né, pelos governos ao papel das famílias e às instituições de cuidado e educação. Por que a creche não é universal e por que ela é um direito, né, à educação e à proteção das crianças? Então, é importante a gente iniciar mostrando que existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas no Brasil hoje. Segundo dados da
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgados recentemente, nos últimos 2 anos, pelo IBGE. Então, entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com renda domiciliar per capita mais baixa no país, aquele quintil mais baixo de renda da população, quase 34% das crianças estão fora da escola porque não existe vaga ou porque não tem creche perto da casa das pessoas. Se considerarmos, então, o grupo 20% com renda mais alta no Brasil, esse problema não atinge nem 7% das crianças. Então, aí já mora uma enorme desigualdade de acesso pela renda na educação, na creche no Brasil. Então, se a gente tinha uma ideia de que creche é coisa de pobre, não é verdade hoje no Brasil. As famílias mais pobres têm as maiores dificuldades de acesso à creche. E nós sabemos que a creche é direito da criança, dos bebês e crianças, é direito de mães trabalhadoras e é dever do Estado e dos municípios de ofertar. Hoje, então, nós temos uma taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos no Brasil que não chega a 36%. Então, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso às creches. Isso tem diferenças em relação, como nós já vimos, à renda, à cor, raça, cor das crianças, ao local de habitação. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, então ela está mais prejudicada ainda. Em relação às regiões do Brasil, região norte e nordeste são menos servidas em termos de creche. Mesmo assim, é importante a gente reconhecer que hoje a creche, ela é a subetapa da educação que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. Né? Nós passamos de um atendimento em 2007 de 1.500.000 crianças para 3.600.000 crianças em 2020. Foi o maior aumento que nós tivemos em toda a educação básica. Isso revela o quê? Revela uma demanda reprimida, uma demanda muito grande por esse atendimento, e, por outro, revela também um esforço, né, dos municípios de fazer esse atendimento dentro daquele padrão, né, da creche como uma instituição de atendimento coletiva que articula cuidado e educação com profissionais qualificados e em espaços físicos com boas condições de atendimento das crianças. Então, a educação infantil ela cresceu significativamente nos últimos anos, mas, no entanto, a gente já viu que não atendeu. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação tem a meta até 2024 de atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos. Nós atendemos até agora 36%, e com muitas desigualdades. É importante também informar para vocês que, segundo os dados do IBGE, da PNAD de 2018, nós não temos ainda os dados do censo populacional, que deveria ter sido feito em 2020, nós estimamos uma população de 15.522.000 crianças na faixa de 0 a 5 anos de idade. 10.100.000 na faixa de 0 a 3 anos e 5.350.000 de 4 e 5 anos. É importante citar aqui um estudo para a gente verificar a demanda de creche no Brasil hoje. Um estudo que foi feito em 2015, também pelo IBGE, um estudo suplementar que se chamou Aspectos dos Cuidados das Crianças com menos de 4 anos de idade, identificou a presença dessas crianças em 14% dos domicílios no país, o que é muito significativo. Esses resultados mostraram que 84%, mais ou menos,
8.700.000 dessas crianças permaneciam de segunda a sexta-feira no mesmo local, com a mesma pessoa, e que quanto mais nova a criança, tanto maior era o percentual de permanência no mesmo lugar, com a mesma pessoa ao longo da vida. Esse estudo mostrou que 91,8% das crianças com menos de 1 ano ficavam nessa situação. Quando elas já chegavam perto dos 3 anos, esse percentual chegava a praticamente 61%, o que é muito alto. Essa situação, a pesquisa mostrou ainda a concentração de crianças menores de 4 anos em domicílios com rendimento per capita, variando de nenhum rendimento a menos de um salário mínimo. Quer dizer, e estes concentraram 74% das crianças nessa idade. Então, quer dizer, quanto mais pobres também os domicílios, maior a presença das crianças de 0 a 4 anos, de segunda a sexta-feira, com a mesma pessoa. Sabe Deus em que condições de domicílio essas crianças estavam e estão, né? Essas informações, elas se tornaram, então, mais preocupantes agora no contexto da pandemia, né, onde estudos mostraram que as condições de moradia de um percentual elevado da nossa população não apresentavam água potável, esgotamento sanitário, o que complicou muito a situação de vida dessas famílias e especificamente das crianças que estavam. A isso se soma, né, essas situações de moradia e saneamento básico nos colocam e nos colocaram em alerta para a gravidade das condições de vida das crianças pequenas e dos bebês confinados, então, em domicílios com baixos rendimentos no quadro atual da pandemia. Todos nós sabemos que isso não melhorou, pelo contrário, né, houve uma situação de agravamento na pandemia e agora, nos períodos, né, de pós-pandemia, que nós ainda estamos vivendo a pandemia, uma situação de insegurança alimentar gravíssima e um aumento de moradores de rua, né, num quadro muito grave de pobreza e de miséria. E nós sabemos que as crianças de 0 a 6 anos, as crianças pequenas, são aquelas que mais sofrem em situações de calamidades, que é a que nós vivemos. Pobreza e miséria é uma situação de calamidade. Importante também a gente considerar que antes da pandemia, o número de crianças de 0 a 6 anos em famílias pobres já era alto, eram 5.500.000 crianças, são 29% da população nesta idade de 0 a 6 anos. E a crise econômica, as taxas de desemprego, elas aumentaram, sobretudo porque muitos programas sociais sofreram cortes orçamentários, desde o golpe do impeachment da presidenta Dilma, e com o governo de destruição do Bolsonaro. Destruiu, não colocou nada no lugar das políticas, por exemplo, como o Bolsa Família, que se transformou, e agora, né, numa situação de calamidade aí para ele, provavelmente vai perder as eleições, então aprovou um aumento aí de percentuais do chamado Auxílio Brasil até dezembro, mas sem nenhum planejamento que se configure numa política pública com possibilidade de avaliação e de permanência. Destruiu o cadastro único da Bolsa Família. Então, as diversas desigualdades que existem na nossa sociedade brasileira, entre as diversas, uma das mais evidentes se refere às relações de gênero, né? Menos relacionadas à questão econômica e mais do ponto de vista cultural e social também, né? Constituindo
a partir daí, representações sociais sobre a participação da mulher dentro de variados espaços, seja na família, na escola, na sociedade, nos movimentos sociais. Nas últimas décadas, nós vamos presenciar um dos fatos mais marcantes da sociedade brasileira, que foi a inserção cada vez mais crescente da mulher no campo do trabalho, né, o que pode ser explicado tanto por fatores econômicos, mas também por fatores culturais e sociais. As mulheres querem trabalhar, querem se realizar profissionalmente e precisam trabalhar quando em situações de alta vulnerabilidade. É importante mostrar, então, as desigualdades no mercado de trabalho. Então, as mulheres, elas são as que dedicam mais tempo nas tarefas de cuidado com pessoas em casa e nos afazeres domésticos, incluindo o cuidado de crianças pequenas, o que inviabiliza, né, assumir outros trabalhos e aumentar a sua renda e ter possibilidade de maior independência, às vezes, em alguma situação, para sair de situações de violência doméstica. E a taxa de participação de mulheres com crianças de 0 a 3 anos é, tipo, 20% menor do que aquelas mulheres que não têm filhos pequenos. Então, isso mostra que o acesso às creches é um elemento fundamental também para conseguirmos empregos no Brasil de mulheres, para a melhoria das rendas e para a melhoria social das famílias brasileiras, sobretudo das mães solo, né? Eu queria lembrar, não sei se é o caso são muitas porcentagens, eu não vou falar, mas o importante é termos em mente de como que o fato de mulheres terem crianças pequenas, isso se torna, ao mesmo tempo, um fator de alegria de ter as crianças pequenas, mas um fator impeditivo de estar no mercado de trabalho ou de estar em outras atividades que permitem, né, maior condição de exercício da cidadania das mulheres. Recentemente, um programa veiculado pela TV Globo, Globo Repórter, né, ele desnudou uma situação de mães solo, né, que enfrentam obstáculos cotidianos para trabalhar e sustentar os seus filhos pequenos. Então, cenas de mulheres, por exemplo, colocando seus filhos em situações, inclusive, insalubres, né, em salão de beleza, coloca o menino num cercadinho, não tem com quem ficar, e a criança fica ali o dia inteiro. Não é bom para a mãe, não é bom para as pessoas, e é terrível para as crianças, né? Nós precisamos mudar isso, precisamos enfrentar esses obstáculos, garantir o acesso às creches públicas e combater propostas que não vão resolver esse problema, que são os vouchers, que vêm sendo veiculados, sobretudo pelo ministro aí da Economia, né? Vamos resolver os problemas dando vouchers para as famílias escolherem onde bem entendem onde deixar os seus filhos. Ora, isso não é uma proposta de política pública para enfrentar esse problema, mesmo porque é uma perspectiva de privatização do problema, né, numa perspectiva neoliberal desresponsabilizando as esferas públicas com o acesso e com a qualidade. Nós sabemos como que as mulheres, para trabalhar, às vezes deixam seus filhos com as vizinhas, com vizinhos, né, que as casas não têm condição de atendimento dessas crianças. Isso são situações indignas para responder o direito à educação que a criança tem desde bebê, desde que nasce, e coloca em insegurança também a própria mãe. Quer dizer, você não sabe em que condições essas crianças estão sendo cuidadas, porque esses espaços são espaços privados, domésticos, familiares, que não permitem controle social. E, sobretudo, com bebês, isso é fundamental. Então, isso não é proposta de política pública. As políticas públicas, se vocês perguntam,
estudo lá da PNAD, que avaliou o atendimento das crianças menores de 4 anos, quando perguntavam para as pessoas como que elas gostariam de resolver o seu problema, mais de 70% das que estavam em condição, com bebês e crianças pequenas em casa, responderam que preferiam que seus filhos estivessem em creches públicas, em espaços públicos. Isso é muito importante, porque demonstra também uma consciência da população que necessita desse serviço, de como que o espaço coletivo, público, de atendimento, ele permite uma visibilidade, um controle social do que se faz com as crianças. Um outro motivo também é que nós verificamos que, muitas vezes, meninas um pouco maiores são impedidas de estudar, de ir para as escolas, ferindo um outro direito também, porque costumam ficar em casa cuidando dos seus irmãos menores. Então, a falta de creches para atendimento de crianças de 0 a 3 anos, com qualidade, com acesso, com responsabilidade dos poderes públicos, é uma política social, é uma política pública da mais alta relevância numa sociedade que quer ser democrática, que busca, né, ideais igualitários e dirimir e lutar contra desigualdades sociais e desigualdades de todas as características e permitir maior bem-estar de vida para mulheres, para crianças pequenas, para a sociedade em geral. Então, creche é direito da criança, é direito da mulher trabalhadora, é dever do Estado, é obrigação das prefeituras de fazer e de dar condições de um atendimento de qualidade para essas crianças pequenas, que são seres frágeis ainda, estão aprendendo, mas são capazes de interagir e de participar também na vida, naquele contexto social que são as instituições de educação infantil, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Eu sou Macaé Evaristo, sou de Belo Horizonte, sou professora, sou assistente social, atuo há muitos anos na luta pelo direito à educação e também, né, atualmente, sou vereadora em Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Atuei muito na gestão educacional, fui secretária de Educação em Belo Horizonte, fui gestora da Secretaria Nacional de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, fui secretária de Estado de Educação em Minas Gerais e estudo, milito nessa interface entre educação, movimentos sociais, pluralidade cultural, com um foco especial no debate das relações raciais no país. Hoje nós vamos conversar sobre raça, gênero, educação, e teremos aí algumas questões para trazer para vocês, que eu penso bastante relevantes, né? A pergunta fundamental, eu acho que vai orientar a nossa conversa, o nosso bate-papo, é por que é importante, né? Qual que é a importância de pensar as questões de raça, de gênero, classe, dentro do campo da educação e da cultura? Eu queria começar propondo a vocês uma aproximação com as ideias de uma escritora nigeriana bastante conhecida, né, que é a Chimamanda Adichie. Ela escreve um livro que, na verdade, nasceu de uma palestra que ela fez no TED, em que ela fala dos perigos de uma história única, né? Então, ela chama a atenção para a sociedade em que vivemos, onde é normal ouvirmos histórias únicas sobre um indivíduo ou sobre um grupo de pessoas. E essas histórias, elas são repetidas, né, e acabam por parecer definitivas. E ela nos chama, né, a refletir, a pensar sobre esse mundo, né, onde essa história única
ela tem servido muito para descredibilizar pessoas, para descredibilizar minorias, em detrimento de um só povo, né? Se a gente for dialogar com a Chimamanda, né, e trazer aqui um pensador brasileiro, que é o Nego Bispo, né? O Nego Bispo ele vai dizer do processo de colonização da sociedade brasileira e vai dizer, por exemplo, da força da Igreja Católica, né, de construir os povos originários, as populações indígenas do nosso país, e também os africanos que foram escravizados no Brasil, né, como esses povos, esses sujeitos, né, que deveriam ser oprimidos, né? Então, se constrói toda uma narrativa em que você desumaniza essas populações e, com isso, você legitima, né? Você legitima a opressão e legitima a exploração desses corpos. Durante muitos anos, nós ouvimos histórias sobre o continente africano, né? Sempre falando das guerras, das catástrofes, das doenças, da fome. E isso, muitas vezes, era repetido como se fosse a única verdade sobre a África. E é muito importante a gente olhar para os fatos, olhar para a história. Gente, pensar preconceito, discriminação e racismo, né, no contexto escolar é muito importante, como a gente estava dizendo, para superar, né, essa ideia de história única e também para desconstruir uma série de ideias que estão na nossa cabeça e a gente nem sabe muito bem como que elas foram construídas, né? Então, eu queria fazer uma aproximação dessas 3 palavras que muitas vezes a gente trata como se fosse a mesma coisa, né? Preconceito, discriminação e racismo, né? Preconceito, né, a própria palavra diz, né, é uma ideia preconcebida, né, mas sem a sua confirmação na realidade social. Então, muitas vezes, nós formamos, por exemplo, opinião sobre as pessoas, e a gente nem sabe por quê, a gente nem conhece. Então, preconceito é um julgamento apressado, ele é superficial, ele é perigoso, porque muitas vezes ele serve para piorar as vidas das pessoas ou para estabelecer limites, barreiras, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo situações de violência, simplesmente porque a gente construiu uma ideia que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, não é? Falar de discriminação é a gente falar de uma prática, né? Falar de uma ação, de tratar as pessoas de forma diferente, com base em distinções. Muitas vezes, essas distinções elas vão ser construídas, né, a partir de preconceitos também. Então, você tem uma ideia e, a partir dessa ideia, que não tem conexão com a realidade, você passa a estabelecer ações, você passa a ação, né, a prática de discriminar, de segregar. E, por fim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre racismo, né? Sobre o racismo estrutural. E a gente pensar o que é racismo, né? É a gente pensar do ponto de vista de uma visão que ela é sistêmica, né? E, para falar de racismo estrutural, eu queria convidar vocês a pensarem, né, na realidade de cada um aqui que está assistindo essa aula, que está acompanhando essa nossa conversa. Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos médicos negros vocês conheceram ao longo de toda a vida de vocês? Quantos juízes? Quantos promotores do Ministério Público? Quantos e quantas, né, ocupam o cargo de governadores, governadoras de Estado? Quantas mulheres negras na política? Quando a gente pensa sobre as pessoas negras, né, nesses lugares, nos lugares de decisão, nos lugares de comando, e a gente escrutina, né, ao nosso redor, escrutina os espaços onde nós conhecemos, o que a gente percebe é uma ausência gigantesca, né?
E aí a gente começa a se aproximar, né, dessa ideia do que é o racismo estrutural. O racismo, ele é estrutural e estruturante, porque ao mesmo tempo em que ele é a estrutura, né, ele cria mecanismos para a sua perpetuação. Mecanismos estatais, mecanismos ideológicos, mecanismos jurídicos e mecanismos econômicos. Vamos só lembrar como que muitas práticas culturais da população negra, ao longo da história, elas foram criminalizadas. A capoeira foi criminalizada, o samba foi criminalizado. Na atualidade, tem inúmeras iniciativas em câmaras de vereadores e vereadoras de criminalização do grafite, de criminalização do funk, né? Então, o racismo, ele é estruturante porque ele estrutura a nossa forma de ver o mundo. Ele estrutura os nossos desejos, né? Ele estrutura o que a gente entende como belo. Tudo que se aproxima do branco é bonito, é perfeito, é digno de ter o nosso amor. E o que vai se aproximando do negro é feio, é abominável, é ruim. Então, só para a gente lembrar, né? Os anjos. A minha mãe conta que, quando, na infância dela, o maior sonho, né? A família era católica, cristã, o maior sonho dela era vestir de anjo, né? Chega essa época, agora, final de abril e mês de maio, que é o mês dedicado à Nossa Senhora, as crianças vestiam de anjo para coroar Nossa Senhora. As crianças negras eram proibidas. Né? Por quê? Porque diziam, não tem anjo negro, né? O anjo é branco. Mas quando se falava da figura do demônio, né? O demônio era preto. A ideia de que os cabelos crespos são ruins. É incrível, ainda hoje aí pela internet a gente encontra gente que diz isso, né? O cabelo crespo é ruim. Eu falo, mas por que o meu cabelo é ruim? Né? Ele fez mal a alguém, ele fez mal a quem? E aí a gente vai percebendo como que essa é uma construção e que essas concepções elas vão sendo construídas sem nenhuma conexão com a realidade. Mas são mentiras, né? Que elas foram e continuam sendo construídas com o objetivo de produzir hierarquias, de produzir subalternização. Isso teve um sentido. Né? Essa construção de padrões sociais, de padrões econômicos, né? Ela foi fundamental para a estruturação do capitalismo, né? Desse modelo de relações de trabalho. Porque, para legitimar a exploração, para legitimar a expropriação dos corpos, era preciso classificá-los, era preciso hierarquizá-los. E era fundamental, e continua sendo, retirar a humanidade de determinados corpos, para justificar a sua opressão e a sua criminalização. Hoje a gente vê jornais, revistas, veja a representação ainda muito presente, né, dos bairros de maioria negra, né, dos corpos da juventude negra, subalternizar os corpos negros, seus conhecimentos, seus fazeres, sua cultura, foi fundamental e estratégico para esse desenho do capitalismo perverso que a gente tem hoje na nossa sociedade. E é por isso que a gente diz que o racismo ele tem efeitos perversos. Ele define quem vive e quem morre no Brasil. Basta a gente olhar os indicadores de genocídio de jovens negros, de feminicídio de mulheres negras, e a gente observa como que os nossos corpos vai se construindo uma naturalização, né, do descarte dos corpos negros. Vamos pensar na pandemia e vamos aproximar da educação. Quais foram as crianças que ficaram sem escola? Quais foram as crianças que não tiveram acesso à internet, à inclusão digital, e, por isso, né, tiveram outras aprendizagens, mas não tiveram acesso aos conhecimentos tão importantes que a gente tem dentro do ambiente escolar? O racismo ele aniquila vidas, né? Aniquila projetos de futuro para milhares de jovens e crianças negras no nosso país. Né? E isso significa também
perder oportunidades de criatividade, de novas formas de ver o país. É isso que tem acontecido com o alto índice, né, de assassinado, de mortes absurdas, inexplicáveis de jovens negros no nosso país, que a gente está perdendo uma potência enorme, né, de criação, de cultura, de arte, de ciência, essa perda sistemática de vidas, né, que também impacta na população economicamente ativa no país. Então, pensar o racismo estrutural, né, pensar o racismo como estruturante das relações que nós estabelecemos, e pensar os mecanismos que ele cria, né? E aí, ao criar mecanismo, ele age através das instituições, a gente pensa também no racismo institucional, né? E pensa na escola, né? Como que as instituições, como as escolas, né? Como as universidades, como as igrejas, como o exército, como que muitas organizações sociais elas vão sendo utilizadas, né, na reprodução e na naturalização do racismo. E aí vamos chegar, quando a gente examina, por exemplo, os livros didáticos, né? Até 2003, nós não tínhamos, na legislação educacional brasileira, uma lei que obrigasse o ensino e história de cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Veja, nós chegamos no século XXI sem que nas escolas, os estudantes das escolas brasileiras tivessem acesso à história e à cultura da maioria da população brasileira, porque nós somos a maioria da população brasileira. Então, era recorrente em escolas livros sem personagens negros, né? Com nenhum estudo sobre a África, literatura africana, arte africana, economia africana, a produção cultural e científica dos povos africanos, né? Quando eles eram representados, africanos e afro-brasileiros, eram sempre em situação, né, de submissão, né? Ou como caricatura, né? Ou numa perspectiva de objetificação e de monstrualização desses corpos, o que acabava concorrendo para a interrupção de inúmeras trajetórias escolares. Então, é a partir da Lei 10.639 que nós vamos nos aproximar, né, do abismo que a gente tinha no nosso país, porque era total ausência de mecanismos na política educacional para garantir, efetivamente, a partir de 2003, é que nós vamos avançar no ensino de história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, né? Mas é uma agenda ainda a ser construída, porque foi bruscamente interrompida pelo golpe, né? Pelo golpe aí da presidenta Dilma, porque nós ainda temos, né, a aprovação da lei em 2003 acabou também por mostrar um enorme vazio, inúmeras iniciativas no campo das políticas públicas que ainda precisavam ser implementadas para efetivamente garantir equidade entre estudantes pretos, pardos, brancos e negros nas escolas públicas brasileiras. Olá, companheiras! E, dando continuidade ao nosso debate sobre a feminização da educação, nesta aula 4, nós vamos conversar sobre as relações de poder no interior das escolas. Então, o retrato que temos hoje é de uma educação básica majoritariamente desenvolvida, exercida por mulheres, porque somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar, mas o exercício, né, dessa educação está muito mais vinculada ao operacional da educação do que ao estratégico. Então, quando vemos que, por exemplo,
mais de 50%, né, 60 e pouco por cento das unidades de educação básica públicas hoje no país são escolas de educação infantil e anos iniciais. Se pensarmos assim, né, em números absolutos, sim, nós vamos ver que as gestões dessas escolas, os cargos de tomada de decisão estratégicos dessas escolas são ocupados por mulheres. Sim, porque também, em razão de a pedagogia ser um curso praticamente realizado, né, por mulheres, então elas, né, nós mulheres, somos basicamente todo o corpo de trabalho em todos os segmentos da comunidade escolar dessas unidades, né, de ensino. Então nós somos majoritariamente professoras, funcionárias de escola, responsáveis legais pelas crianças matriculadas e também alunas, né? Então, essas escolas de educação infantil e dos anos iniciais são majoritariamente também, então, gerenciadas, né, administradas por mulheres, porque basicamente só há mulheres nessas unidades de ensino. Porém, quando passamos para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, quando as áreas de conhecimento deixam de ser generalistas, como é o caso da pedagogia, e passam para ser áreas específicas, de acordo com os componentes curriculares ofertados nos currículos de uma maneira geral. Então, nós passamos a ter mais professores homens, e aí sim a carreira magistério, né, majoritariamente. Então, nas áreas específicas, sobretudo, né, nas áreas voltadas para ciências da natureza e matemática, nós temos mais homens atuando dentro das escolas, principalmente na carreira magistério. Então, temos aí muito mais professores, né, de química, física, matemática, biologia, né, história, geografia, educação física, né, então as linguagens artísticas, não que as linguagens artísticas já são mais exercidas por mulheres, por exemplo, a carreira das artes é a segunda carreira mais composta, né, por mulheres depois da educação, né, na sequência vem a enfermagem, vem a psicologia. Então, quando nós vimos a entrada do homem, né, no magistério, e ainda assim o homem é minoria, né, na carreira magistério, mas ele começa a ter mais entrada, né, a partir dos anos finais e no ensino médio, porque já são adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, os estudantes, já não requerem mais os cuidados maternos, que culturalmente, né, é o que se coloca para a escola de educação infantil e anos iniciais. Este homem, como passa a conviver no ambiente escolar, ele também naturalmente é visto como aquele que vai exercer o posto de comando, né, e de tomada de decisões na escola. Então, normalmente, nas escolas de educação, de anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos começar a encontrar mais homens ocupando os postos de tomada de decisão, ou seja, ocupando as direções das escolas. E a grande interrogação, e talvez seja essa, né, que nos mobilize e que vale a pena discutirmos e encamparmos mesmo como pauta, como plataforma, né, de governo, né, como proposta nos legislativos estaduais e no federal, talvez seja a grande reflexão e proposição de ações para essa grande interrogação. Se nós, mulheres, somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar da educação básica, por que também não somos maioria nos espaços de poder e de tomada de decisão?
E eu estou falando aqui, nesse primeiro momento da escola, eu tenho uma pesquisa, eu pesquisei as eleições diretas, né, da gestão democrática aqui do Distrito Federal de 2016 e de 2019, e nós vimos que mesmo em 2016 nós tínhamos, por exemplo, em 3 países da América Latina, mulheres ocupando os postos mais estratégicos, né, dos seus países. Nós tínhamos a Dilma Rousseff, que sofreu um golpe misógino e de classe em 2016, mas a Dilma, no segundo mandato de presidenta aqui no Brasil, nós tínhamos a Cristina Kirchner, né, na presidência da Argentina, e nós tínhamos a Michelle Bachelet no Chile. E ainda assim, isso não foi o suficiente, nem foi motivador, né? E vejam que a Dilma Rousseff trouxe, né, no bojo do seu programa de governo, políticas de valorização e de protagonismo da mulher. Isso não foi o suficiente, por exemplo, para inspirar as mulheres para a assunção, né, de cargos de poder. Então, naquele mesmo período, né, se nós olharmos o mapa das secretarias estaduais de educação, nem vou dizer as municipais, nós vamos ver que a maioria do nível, do primeiro escalão das secretarias de educação eram assumidas, né, os postos assumidos por homens. Nós tínhamos secretários de educação e todo o seu staff também composto por homens. E aí nós vamos do nível central, né, para até chegar às regionais de ensino, que é o nível intermediário. A maioria das administrações, coordenações, em alguns lugares ainda chamam delegacias, né, de regionais de ensino, também ocupadas por homens. E nas escolas, a partir do momento em que deixamos os anos iniciais, vamos encontrar os homens cada vez mais assumindo os espaços de poder. Então, a pergunta é, se somos a maioria, por que não nos colocamos para a ocupação dos espaços de poder quando os homens estão presentes? Muitas vezes declinamos, muitas vezes não temos sequer a coragem, né, de nos colocarmos para a assunção desses espaços, mesmo entendendo, né, que temos, e também as pesquisas comprovam, maior qualificação profissional. Nós mulheres, né, 2/3 das mulheres da carreira magistério, por exemplo, hoje no país, tem pelo menos uma pós-graduação lato sensu, pelo menos 2/3, né? Temos as experiências, né, de formativas da nossa graduação, a vivência da escola, a flexibilidade, né, para o diálogo, comprovadamente muito maior do que a flexibilidade masculina para o diálogo. Então, temos experiência, competência técnica, qualificação profissional, qualificação acadêmica, e ainda assim, onde o homem está, ele está ocupando o espaço de poder, ou a mulher não se coloca. Então, essa é a verdadeira interrogação. Se somos, né, nós que estamos a constituir esses tetos de vidro também, ou ajudando a fortalecer esses tetos de vidro, que até nos permitem enxergar e entender que somos capazes de ocupar os espaços de poder, e ainda assim não o fazemos quando o homem está presente no espaço do trabalho. Então, nós temos uma educação que é feminizada, ou seja, é uma educação majoritariamente composta por mulheres, mas que ainda traz, né, o ranço do Congresso Internacional de 1889, né, que determinou que éramos tão competentes quanto os homens para ensinar, mas porque naturalmente já nascemos, né, para parir e para cuidar da prole, e não porque temos competência técnico-científica, podemos desenvolver, né, a educação, né, ou a própria pedagogia como uma ciência da educação que vai prospectar cenários e que vai desenvolver as lideranças do futuro dentro de uma concepção de sociedade que nós acreditamos que seja mais justa. Então, essa é a grande interrogação que temos a fazer, e aí, fechando, fazendo
voltando uma conexão com a fala da professora Lívia, né? Pensando nas creches como um direito da criança, porque a educação é um direito subjetivo público, né, e a criança é um sujeito de direitos, mas pensando também como um direito da mulher, como uma ferramenta de emancipação e de autonomia da mulher, para que consiga cada vez mais se perceber, né, como uma gestora, administradora, chefe, competente, e que certamente teria tão ou mais condições de lançar a educação ao espaço verdadeiramente transformador que ela tem que ter, um espaço verdadeiramente emancipador. Então, é óbvio que isso tudo só vai acontecer quando nós tivermos, por exemplo, professoras feministas que entendam que a educação é emancipadora, inclusive para a cultura heteronormativa, sexista, secularmente imposta. Nós vamos ter uma maior valorização das creches, por exemplo, dos centros de educação infantil e dos centros de primeira infância, quando, por exemplo, mulheres assumirem o espaço de poder, porque nós, mulheres, entendemos o que as políticas públicas educacionais podem promover, tanto na formação das futuras gerações, quanto emancipar a mulher do agora, né, para que tenha liberdade, tranquilidade e autonomia para buscarem, né, os seus espaços no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, no mundo científico, técnico-científico. Então, nós mulheres que somos a grande força da educação, também precisamos entender que uma educação emancipadora passa necessariamente pelas nossas mãos. Então, como pensar e promover ações afirmativas que encorajem a nós, mulheres, né, a assumirmos espaços estratégicos de tomada de decisão, especialmente na educação, para promover essa educação libertadora. Então, vale pensar que a desvalorização da educação e do magistério, por exemplo, né, a carreira magistério é hoje a carreira de nível superior que tem os menores salários, né, se comparado com outras carreiras tradicionais, como a medicina, né, a advocacia, a engenharia, né? Então, a carreira magistério é a carreira que tem os menores salários. E nós vamos olhar lá no fundo, nesse contexto histórico que eu resumidamente trouxe aqui para vocês, que isso está diretamente relacionado à visão sexista, machista, né, da nossa sociedade. Se a mulher já nasceu para cuidar das crianças, por que ela tem que estudar, por que ela tem que ganhar bem? Né? Esse é o que vai o imaginário coletivo. Está fazendo aquilo que a natureza lhe concebeu para fazer. E é com isso, com essa cultura, que precisamos romper. E isso é um trabalho complexo, porque está no imaginário coletivo, mas quem faz parte desse imaginário coletivo? Quem faz parte desse coletivo? Nós. E nós mulheres também, que muitas vezes, pela nossa formação, né, pelo machismo pedagógico, naturalizamos o espaço de poder como um espaço do homem. Então, eu encerro aqui, espero que a gente consiga conversar muito mais sobre esse tema que me é tão caro, e eu me coloco à disposição para fazermos esse debate. Muito obrigada. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, do canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.